Antes de falar em nome do partido, de deixar um apelo a todos os portugueses que temos verificado, de facto, que há cada vez mais pessoas na rua que utilizem, por favor, sempre que estiverem na presença de outros, que utilizem máscara e mantenham o distanciamento físico. Será crítico para que a segunda vaga desta infecção não seja, de facto, maior do que aquela que nós podemos comportar como país. Em nome do Partido Social Democrata, estivemos aqui representados pela minha pessoa, pelo Presidente do Partido, Dr. Rui Rio, que esteve via videoconferência enquanto Conselheiro de Estado, e o Presidente da Câmara Municipal de Ovar e Vice-Presidente do Partido, Salvador Malheiro. E gostaríamos de dizer que para o PSD é fundamental que decisões políticas perante um surto desta dimensão possam ser sustentadas na ciência, razão pela qual, antes de qualquer tomada de posição ou decisão, entendemos que era fundamental aguardar por esta reunião e ouvirmos os epidemiologistas para podermos sustentar as nossas posições. E uma das questões que fica muito claro desta reunião é que o cumprimento rigoroso dos portugueses nesta fase inicial da pandemia foi determinante. E mesmo aqueles que começaram por ficar em casa, mesmo antes do estado de emergência, foi crítico para nós conseguirmos aplanar o número de novos casos e reduzirmos, de facto, o impacto no Serviço Nacional de Saúde. Dito isto, foi aqui apresentado um conjunto de dados que nós temos que tomar em consideração. De facto, o R0, que é o número que indica quantas pessoas são infectadas a partir de cada pessoa infectada, continua acima de 1. Nós vimos isso na região de Lisboa, onde foi anunciado como sendo 1,18, e corrijo o que foi dito anteriormente, também é acima de 1 no Norte, onde foi apresentado como sendo 1,01. Significa isto que o vírus ainda está presente na comunidade e foi dito pelos especialistas que o surto não está, de facto, controlado. Nós não conseguimos identificar as cadeias de transmissão. Porém, houve, de facto, uma redução dos óbitos, tem havido uma redução paulatina dos internamentos e dos doentes em cuidados intensivos, e este conjunto de dados devem merecer, de facto, uma avaliação ponderada na tomada de decisões. Isso leva-nos à questão do levantamento das restrições. E o PSD considera que todos estes dados devem ser tomados em conta. Queremos que haja um levantamento o mais célere possível, a bem não só da economia, mas também do bem-estar social dessas restrições, que possam ser feitos de forma equilibrada, sem comprometer a saúde pública, a saúde dos portugueses, nem todas as conquistas que conseguimos até agora. E por isso mesmo, amanhã iremos reunir com o Sr. Primeiro-Ministro, o Presidente do Partido irá liderar uma comitiva, numa reunião com o Governo, para auscultarmos também qual é a visão do Governo e depois dessa reunião o Presidente do Partido, Dr. Rui Rio, prestará declarações ao país. Fez questão de corrigir os dados, há pouco dados pelo Presidente da República, mas acompanha a decisão do Chefe de Estado em não renovar o estado de emergência? O Presidente da República é quem tem a prerrogativa de decidir se há estado de emergência ou não. Aquilo que o Sr. Presidente acabou de deixar muito claro é que é uma posição, de certo modo, concertada com o próprio Governo e, portanto, o PSD irá aguardar pela reunião com o Governo para compreender quais são os mecanismos legais que estão previstos para garantir que o cabal controle deste surto seja assegurado. É fundamental que isso esteja muito presente na consciência dos decisores e dos portugueses, que nós ainda estamos a meio da luta. Podemos, de facto, vencer esta batalha. Portugal está numa posição em que pode, de facto, sair por cima, mas para isso nós precisamos de ter os instrumentos no sítio certo, precisamos de garantir que os mecanismos legais são os adequados e precisamos que os portugueses continuem a cumprir, como têm feito, o distanciamento social, a utilização de máscara e todas as outras medidas que têm vindo a ser recomendadas pela Direção-Geral da Saúde. Portanto, não saiu daqui convencido de que essa é a melhor opção, ouvidos os especialistas. O levantamento do ouvidos os especialistas, aparece-nos muito claro que há aqui uma necessidade dos portugueses manterem contenção na forma de voltarem à sociedade no momento em que isso acontecer. Ou seja, é fundamental que os portugueses percebam que quando levantarem as medidas de confinamento, nós não vamos voltar ao mundo como conhecíamos antes. Vamos entrar numa sociedade em que temos que manter o distanciamento social, temos que utilizar máscara em locais onde estamos com outras pessoas, vamos ter que lavar frequentemente as mãos e todas as outras medidas e vamos ver um aumento do número de casos. É uma inevitabilidade que foi aqui
claramente demonstrado. O que é fundamental é fazê-lo de uma forma controlada para não comprometer os esforços feitos, que foram feitos até aqui, para garantir que o Serviço Nacional de Saúde consegue manter a sua resposta no equilíbrio com a economia que nós necessitamos que também possa reiniciar. É nesse equilíbrio que nós precisamos de discutir com o Governo. O PSD mantém o seu espírito colaborativo de, a partir da Assembleia da República, encontrar todas as soluções legais, juntamente com o Governo, para garantir que Portugal e os portugueses tenham a melhor resposta possível à Covid-19.